Bem-vindos ao Substories. No fim dos anos 90, uma de várias empresas conseguiu publicar o seu tão aguardado jogo. Nesse momento, Worlds.com fez sua grande estreia. Com a notícia de seu lançamento, milhares de jogadores baixaram seus computadores e decidiram participar dessa incrível experiência que Worlds proporcionava. Um lugar interativo, onde você poderia criar sua personagem, seu mundo e conhecer pessoas. Um lugar onde as possibilidades de diversão eram a sua imaginação. Porém, nada na vida dura para sempre. Anos após sua estreia, Worlds é encontrado como um jogo fantasma, habitado apenas por alguns jogadores dessa época dourada que ficaram por lá. E a história poderia ser somente isso. Somente um lugar abandonado. Porém, algo aconteceu por volta de 2010. Algo que reacendeu um pouco as chamas do que já foi Worlds. Mas isso pode não ter sido uma coisa boa. Pessoas começaram a falar sobre avistamentos de cultos, salas satânicas, áudios bizarros, reuniões. O que aconteceu com Worlds.com? Bom, hoje iremos reanalisar tudo sobre esse tal jogo fantasma. Em meados de 1994, a empresa Worlds Inc. foi fundada. Seu objetivo era claro, criar um jogo. Mas não um simples jogo onde você derrota os inimigos, avança de nível e eventualmente derrota o chefão. Sua ideia era criar um jogo 3D com a proposta de ser um ambiente social. Você poderia criar seus próprios avatares, elaborar eventos, criar mundos, explorar mundos e conhecer várias e várias pessoas. Lembrando que, na época, um dos únicos jogos mais conhecidos que apresentaram uma proposta parecida foi Habitat, um jogo feito pela LucasArts. Se esse jogo lançasse hoje em dia, seria comparado com jogos como Habbo Hotel, Second Life e até de certa forma com Roblox. Esse projeto foi concluído em 1995, apenas um ano após a fundação da empresa. O jogo então foi chamado de Worlds Chat, ou simplesmente Worlds.com. Para baixar o jogo, um site foi criado. O site mostrava como instalar o jogo por completo, sobre suas compatibilidades e todas as propostas já ditas. Tal site hoje em dia ainda pode ser encontrado, porém, ele não está completo. O site está de certa forma fragmentado, apenas deixando a página onde o botão de download está. Worlds tinha chamado a atenção de algumas celebridades também, que com certeza ajudou muito ao crescimento do jogo, tais como David Bowie, que tinha um mundo feito somente para ele. Também Steven Spielberg ficou inspirado pela proposta, que decidiu criar um jogo parecido para as crianças gravemente adoecidas. Claramente o Worlds.com era um sucesso. Então, como é de fato o jogo? Após o download do programa, você iria criar uma conta, dando várias características, tais como seus hobbies, estilos musicais, o que você gosta, o que não gosta, cidade, tudo aquilo para melhorar uma experiência em Worlds. As informações eram opcionais, porém, se fizesse você recebia 500 pontos em sua conta no Worlds. Pontos que tinham a promessa de trazer mais conteúdo para o jogo no futuro update, aquele no qual nunca chegou. Até hoje eu espero os meus 500 pontos. Vale um adendo aqui. No dia que eu estive tentando entrar em Worlds, parece estar com algum problema de criação de novas contas. Os e-mails de confirmação não estão sendo enviados, e o único modo que talvez possa resolver isso seria enviar uma mensagem ao suporte de Worlds. Fora isso, você ainda assim pode jogá-lo no modo offline. Após sua conta ser criada, você é enviado até o Ground Zero, um lobby para o jogo, onde estará um maior nível de jogadores. O Ground Zero pode variar de jogador para jogador. No início você verá somente o padrão, porém, em Worlds existem links que você pode descobrir se for atrás. Esses links são capazes de mudar a aparência do Ground Zero para você, agora tendo várias outras opções, tipo mundos para sua exploração. Além do Ground Zero, que é considerado um dos mundos oficiais de Worlds, ainda tem outros demais. Um bom exemplo seria o Avatar Gallery, outro mundo oficial onde você pode mudar a aparência do seu personagem atual. Esse jogo tem um sistema de VIP. Você poderia comprá-lo e com isso ganharia alguns benefícios, entre eles a habilidade de colocar avatares em 3D e customizá-los. Infelizmente esse método de conseguir um VIP não funciona mais recentemente e o único modo seria entrar em eventos, tais como trivia ou esconde-esconde que eles costumam fazer nos sábados. Mas pelo que eu vi, eles estão com problemas recentemente. E a melhor maneira seria mandar uma mensagem para um usuário atrás de conseguir o VIP. Além do Avatar Gallery, existem diversos outros mundos, dessa vez criados pelos próprios jogadores.
mundos mais bizarros e mais criativos. E foi assim por muito tempo. Após o auge de Worlds, ele começou a perder mais e mais membros que acabaram indo para coisas melhores. E eventualmente, o jogo teve seu último update em 2002. Apenas com uma certa quantidade de pessoas que ainda usavam e faziam o melhor possível para manter aquele lugar vivo funcionando. A história de Worlds poderia ter ficado por aí. Apenas um jogo esquecido com uma comunidade bem pequena que ainda frequenta o jogo e conversa entre si. Os servidores foram fechados por um tempo, e logo reabertos, onde continuam até hoje. O motivo deles nunca terem sido fechados é questionável. Algumas pessoas dizem que o criador ainda mantém ele funcionando para pegar direitos de outros jogos muito parecidos, mas isso aqui é apenas especulações. Próximo de 2010, alguns rumores começaram a circular no 4chan, um site que é usado como fórum para várias pessoas, a fim de iniciar discussões de qualquer assunto que vier em mente. Rumores envolvendo Worlds começaram a surgir, sobre venda de drogas, pornografia explícita e principalmente cultos satânicos. Esses certos posts começaram a dar uma certa atenção ao jogo novamente. Esse aqui em específico foi feito por um usuário anônimo, com uma imagem bem chamativa. A legenda do lado da imagem dizia: "Eu recentemente tentei jogar esse jogo dos anos 90. Ele parecia lotado de pessoas que jogavam desde a época. Aparentemente, tá rolando alguma reunião de algum culto aqui." Logo em seguida, o autor desse post comentou também incentivando pessoas a jogar, a fim de descobrir mais sobre esse estranho fenômeno. Com isso, grupos foram criados tentando se encontrar com esse culto, perguntar suas intenções. As investigações mostraram que tratava-se de um culto satânico, que fazia reuniões em Worlds. Lá também poderia ser um bom lugar para conseguir novos membros. Mas quem estava por trás desse culto? Quem foi que criou isso tudo? Bom, uma palavra parecia estar conectada com o líder da seita. Um nome: Nexialist. Também tem um personagem chamado Nexialist, que stalkeia as pessoas por aí. O Nexialist me aterroriza. Desde que o jogo foi abandonado, Nexialist tornou Worlds em seu playground para sua doentia diversão. Nexialist? Quem é esse cara? Como que ele pode stalkear todo mundo? Nexialist, um dos jogadores que jogavam regularmente esse jogo. Era dito que ele stalkeava players de Worlds, mandando mensagem em seu privado, perguntando se eles gostariam de ver mundos diferentes. Outros relatos dizem que ele entrava em fóruns e postava comentando sobre Worlds, dizendo que o lugar era incrível e que ele sabia vários lugares escondidos por lá. Isso com certeza deu certo. Um dos investigadores desse culto criou um blog onde ele contava sobre o Nexialist. Lá dizia que mais de 20 pessoas entraram em Worlds graças a Nexialist. E aqui temos uma screenshot de um desses encontros que ele fazia. Ele levava pessoas para um tour exclusivo dele por esses lugares, porém não dizia uma palavra. Relatos dizem também que ele enviava áudios perturbadores para os jogadores. Dizem que era como se fossem sons de animais sendo queimados vivos. Ele se tornou uma figura até que popular em Worlds, com pessoas fazendo desenhos para Nexialist. Eventualmente, ele começou a ser chamado de Key Bearer, ou Portador da Chave. Mas que chave seria essa? Chaves para os mundos estranhos? Ou algo diferente? Esse suposto culto secreto acabou viralizando no YouTube, e logo várias pessoas acabaram criando contas e insistiram para ver as salas secretas, insistiram em falar com o Nexialist. A situação com certeza saiu fora do controle. E no fim de tudo, o Nexialist realmente era o líder dessa seita satânica? O que era tudo isso? Pessoas, uma coisa que vocês precisam saber sobre o Nexialist: ele realmente aparenta ser uma pessoa bem misteriosa e macabra. E eu realmente não duvido que ele tenha mandado áudios macabros ou levado pessoas para salas satânicas. Porém, o Nexialist, ele é uma pessoa bem zoeira. Eu tava vendo uns vídeos onde pessoas estavam tentando conversar com ele no jogo, só para ele responder com um vídeo do Rickroll. Até mesmo no Reddit de Worlds é possível ver um usuário com o nome de Nexialist. Claro que pode não ser realmente ele, mas até esse usuário não se leva a sério. Mas se era só uma brincadeira dele, uma zoeira, o que ele queria de fato fazer com todo esse projeto? Era simplesmente zoar todo mundo? Pode até ser, mas uma ideia para o que realmente possa ser é que ele queria atrair pessoas para o jogo que tanto gosta, que passa seu tempo,
espalharam o mistério de ter algo e conseguiram um número bom de jogadores. E eu não vou mentir, ele teve sucesso. Até demais. O número de pessoas que se juntaram foi colossal. E isso não foi pro melhor. As pessoas não estavam lá para conversar ou para se divertirem. Agora era uma corrida para expor esse culto que possivelmente nem existiu. Então, eu vou pedir algo para vocês agora. Não vão até lá perguntar sobre Nexialist ou sobre esse culto. Eu vejo frequentemente as mesmas pessoas dia após dia respondendo essas perguntas, cansadas já dessa fama ruim que o jogo teve. Então é isso? Ele não é líder de seita, beleza, ela pode nunca ter existido. Mas explica o porquê que o vídeo ainda não acabou. Bom, Nexialist de fato parece estar limpo, porém o mesmo pode não ser a mesma coisa para Gimli. Lembra sobre como eu mencionei o Ground Zero diferenciado? Sobre como se você usasse esse link dentro do jogo, o mundo de Spawn mudaria por completo para aparecer mapas criados por jogadores? Esse em específico foram criados por um jogador chamado Gimli. Lá existem vários e vários mapas. O mesmo investigador que fez o blog sobre Nexialist também tinha alguns blogs sobre o Gimli. Ele começa os posts dizendo que no início de Worlds era tudo mágico, até que as coisas tornaram-se bizarras. Um dos amigos dele divulgou um link sobre esse Ground Zero diferente. Um Ground Zero com vários mapas que foram criados por essa pessoa. E no topo estava o nome dele: Erótico e Gimli. Dentre esses mapas tinha várias cidades, shoppings, Starbucks e construções diferenciadas. Durante as explorações, o criador do blog foi contatado por uma certa pessoa chamada McGaelick. Ela explicou sobre como conhecia esse mundo, mas que ela não tinha jogado por tanto tempo, apenas por uma semana, porém já sabia os podres daquele lugar. Podia muito bem ser um fake, né? Um player veterano fingindo ser novo para treinar os jogadores. Ele continua dizendo que Gimli possuía uma certa network ou contatos, e parecia ser algo bem sério. Para você poder entrar nesse network, você precisaria enviar uma foto do seu rosto diretamente para Gimli. Ele tem várias e várias fotos reais de jogadores de Worlds. Nos mundos ali que eu mencionei, um deles tem um mundo com uma sala com pelo menos 30 quartos repletos de fotos de pessoas, com salas dedicadas somente ao Gimli. O criador do blog continuou vendo as fotos das pessoas, até que encontrou um com o mesmo nome daquela mulher que havia comentado sobre os podres desse lugar. Porém, na foto dela, mostrava conteúdo explícito. Várias fotos que contêm nudes estão presentes na galeria. Algumas salas exclusivas para a mesma pessoa. Como se quem colocou elas lá tivesse stalkeando ela. Gimli então começou a ser seguido. Foram encontrados alguns sites dele, como o site de mundos e o site onde as fotos estavam armazenadas. Ao entrar, a tela ficava preta e apareceu a palavra em vermelho, escrito escuridão. O nome real de Gimli havia sido vazado, e seu e-mail também. Outro blog foi feito, dessa vez em relação a McGaelick, aquela mulher que havia conversado com o criador do blog no começo. Ela acabou descobrindo que o rosto de McGaelick nas fotos era na verdade recortado. O rosto era de uma mulher de 40 anos, e o corpo de uma mulher mais jovem, bem mais antiga. Pode ser que ela não goste do próprio corpo, ou pode ser um homem se passando por outra pessoa. E foi exatamente esse o caso. O e-mail de McGaelick foi linkado com o nome de John. Ele inclusive aparece nas fotos ao lado de sua esposa. A McGaelick havia dito que apenas tinha jogado por uma semana, porém as fotos estavam na galeria por anos. O e-mail era usado pelos dois. Enquanto a esposa era mais focada em trabalhos e dos seus filhos, Joe acabou usando suas imagens para mostrar o corpo de uma jovem com a cabeça de sua esposa no jogo. O criador do blog diz que isso claramente foi feito para inflar o seu próprio ego. Voltando agora para o Gimli, qual é o lance dele? Por qual motivo, para se juntar à sua network, precisaria mandar suas fotos para serem exibidas numa galeria? Especialmente considerando que muitas dessas fotos são conteúdo explícito. A resposta para essa pergunta continua um mistério. Algumas pessoas tentam explicar como um culto erótico, onde tem reuniões para trocar essas fotos. Outros dizem que elas são usadas como chantagem para esses jogadores, mas são apenas especulações. Lógico que esses dois indivíduos não são os únicos que podem estar escondendo segredos em Worlds. É uma comunidade com a possibilidade de vários números de pessoas, e pelo fato de ser quase vazia, é mais fácil de não ter tudo catalogado. Mas o mesmo pode ser dito para Second Life ou Rabu.
podem existir pessoas que criam cultos e fazem reuniões e por aí vai. Um exemplo de bizarrice em Worlds era um mundo chamado Little Angels. Não se sabe com certeza o propósito desse mundo, porém, ao entrar nele você é levado para uma página do FBI, o que mostra que o site pode ter sido fechado por possivelmente pornografia infantil, ou que o site é de fato uma piada com isso. Uma de mau gosto, mas uma piada. De fato, tudo que eu disse até agora tem uma explicação lógica. Pode ser bizarra, mas é lógica. Só tem uma coisa que eu não entendi ainda. Por que Nexalit tem o nome de o portador da chave? Será mesmo que é por conta dos mundos? Pois eles são links, né? Todos levados a esses mundos agora também têm seus links. Então eles podem simplesmente divulgar para as pessoas. Isso torna todas as pessoas que entraram nesses mundos portadores de chaves? Mas eu acho que isso é uma outra coisa. Bom, teremos que deixar esse assunto para um outro vídeo. Agradeço por terem me reacompanhado nessa visita ao Worlds. Obrigado por assistirem e vejo vocês na próxima.